Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre a regra da cadeia, que é uma regra de derivação para funções compostas. Então a gente vai começar a aula de hoje, ainda antes de ver a regra da cadeia, lembrando o que é uma função composta. E aí, só para ficar claro que isso aí é uma função composta, pessoal, vamos escrever isso aí como uma composição mesmo. Então, vamos chamar de u de x essa função polinomial aqui. Então, u de x vai ser igual a x quadrado mais 1. Então, se u é essa função x quadrado mais 1, eu posso escrever f como sendo uma função de u. Portanto, f é igual a raiz de u. Ou seja, que conclusão que a gente chega? Que essa minha f de x, ela pode ser escrita como sendo uma f de u de x. E aqui, então, aparece a composição de funções, onde u de x é uma função polinomial e a minha f é uma função potência. Então, só para lembrá-los aqui, pessoal, da notação, onde a notação para função composta é essa aqui, onde a gente usa esse símbolo para denotar, então, a composição de f com u. E a derivação dessa função composta, a gente vai escrever como se fosse um processo em cadeia mesmo, onde a gente vai colocar no topo a minha função f de u. E aí eu vou considerar que a minha f depende somente dessa função u. Bom, ela depende então de u, mas u depende de uma outra variável, que é a variável x, certo? Então a gente vai colocar lá na base dessa nossa cadeia a variável independente, que é x. Para derivar a nossa função composta, né, o que a gente quer é o cálculo da derivada dessa função que está lá no topo em relação à minha variável independente. Então, o que a gente quer é calcular a derivada da f em relação a x. E isso é um produto dessas derivadas aqui entre esses elos, ou seja, essa derivada da f em relação a x vai ser igual à derivada da minha f em relação a u, multiplicada pela derivada de u em relação a x. E é assim que a gente vai formar, então, a regra da cadeia. Portanto, pessoal, o ponto-chave para a gente calcular a derivada de uma função composta é a gente identificar quem são essas funções intermediárias, como é feita essa composição. Uma outra consideração que a gente pode fazer aqui para ficar mais fácil o entendimento dessa regra da cadeia é vocês imaginarem o seguinte: por exemplo, vamos imaginar que essa minha função f varia 3 vezes mais rápido que essa variável u. E vamos imaginar agora que a função u aqui varia 2 vezes mais rápido que a minha variável independente x. Portanto, seria plausível a gente esperar que f varia 6 vezes mais rápido do que essa minha variável independente x. Portanto, é fato que a gente deve esperar que a derivada de f em relação a x seja dada por esse produto, a derivada da função f em relação a u, multiplicada então pela derivada de u em relação a x. E a definição formal para a regra da cadeia diz o seguinte, pessoal: se g for uma função derivável em x e se f' for uma função derivável em g de x, então a função composta, que a gente chamou aqui de f', é derivável também em x. E essa derivada vai ser dada pelo produto, então, da derivada da f' pela derivada da g. Na notação de Leibniz, a gente pode usar aqui, considerar y uma função de u e u uma função g de x.
E aí a gente pode considerar então nessa notação de Leibniz a derivada de y em relação a x como sendo essa derivada dy du multiplicada por du dx. São notações diferentes, mas representam o mesmo resultado. E a gente pode também representar a regra da cadeia usando aquela notação linha, ou seja, a f composta com g' é igual a f' de g de x multiplicada por g' de x, certo? É uma outra forma de representar, mas também traz o mesmo resultado. Então, vamos fazer aquele exemplo da função da f de x igual a raiz de x² mais 1. Vamos fazer passo a passo esse exemplo. Então, o primeiro passo aqui é definir quem a gente vai chamar de u. Então, nesse caso, vamos chamar de u essa função que está dentro da raiz, para então a gente montar a nossa composição de funções. Então, dessa forma, a função, aquela que vai estar no topo da nossa cadeia, vai ser então a minha f de u, que vai ser dada pela função raiz de u, já que eu chamei de u a função x² mais 1. Em seguida, a gente tem que essa f de u, então, depende de u, que é uma função de x, que é a função quadrática, e que, por fim, depende da variável independente x. Para a gente calcular a derivada, então, dessa minha f zona em relação a x, eu vou ter que fazer o produto da derivada da f zona em relação a u e da função u em relação a x, ou seja, vamos colocar aqui do lado, a minha f' de x vai ser a minha f' de u vezes o' de x. Bom, mas quem é então, né? Vamos colocar aqui embaixo. Quem é essa minha derivada da f zona em relação a u? É a derivada, então, da função raiz de u em relação a u, multiplicada pela derivada da função x² mais 1 em relação a x. Essa função raiz de u, lembrando que é uma função potência, é o mesmo que a gente pode escrever ali, né? É o mesmo que escrever u na 1 meio. Portanto, a derivada de u na 1 meio é 1 meio vezes u na 1 meio menos 1. E a derivada de x² mais 1 em relação a x é 2x. A derivada de 1 é 0. Bom, a gente pode simplificar isso aqui ainda, né? Ou seja, a f' de x ainda vai ser esse 1 meio, a gente simplifica aqui com esse 2. E o 1 meio menos 1, a gente vai ter menos 1 meio que multiplica x. Bom, u elevado a menos 1 meio é o mesmo que 1 sobre raiz de u vezes x. E aí, lembrando que no final, a gente quer aqui uma derivada que é em relação a x. Portanto, a gente tem que deixar essa função aqui dependente apenas de x. Então, vamos substituir u pelo seu valor em x. O que resulta, então, em x sobre raiz de x² mais 1. Então, essa é a derivada daquela função f zona de x. E a regra da cadeia, pessoal, pode ser combinada com outras regras, né? Como, por exemplo, a regra da potência. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de situação,
y igual a uma função de x elevado a uma potência, a gente pode combinar esses resultados. E a combinação desses resultados leva a essa derivada que está aqui embaixo. Ó. Então, a derivada de uma função de x elevado a uma potência é igual ao produto dessa primeira derivada aqui, que é a aplicação da regra da potência, multiplicada pela derivada da função g de x. Então, a gente aplica aqui, ó, nesse primeiro fator, a gente aplicou a regrinha da potência. A gente pegou o n, passou multiplicando aqui na frente e fez g de x elevado a n menos 1. E multiplicou isso, então, pela derivada da função g de x. Então, a gente aplicou a regra da cadeia e nesse primeiro termo aqui a gente aplicou a regra da potência. Então, vamos fazer um exemplo. Então, vamos ver como exemplo aqui essa função, onde a gente tem aqui uma função quadrática elevada à potência 10. Aplicando a regra da cadeia combinada com a regra da potência, o que a gente vai fazer? Vamos chamar de u, essa função que está aqui, né? Portanto, a minha f de u vai ser essa função elevada à décima potência, a minha função u de x é 6x² mais 2x, e isso então é uma função que depende de x. Afinal das contas, o que a gente está fazendo então, a derivada da minha função em relação a x vai ser a derivada daquela função f' em relação a u, vezes u' de x. Mas quem que é a derivada da minha f' em relação a u? Isso aqui vai ser, aplicando a regrinha da potência aqui na minha função, né? Isso aqui vai ser 10 que multiplica u de x elevado a 10 menos 1, que é 9. E é exatamente aquele resultado que a gente viu lá no slide anterior, ou seja, o que a gente aplicou aqui foi a regrinha da potência sobre a função u de x e multiplica pela derivada da função u de x. Então, vamos substituir aqui os valores, né? F' de x, então, vai ser 10, que multiplica a função u de x, é aquela 6x² mais 2x elevado a 9, e a derivada dessa função 6x² mais 2x é 12x mais 2. Portanto, já temos aqui o resultado final na variável x. E a gente pode usar a regra da cadeia sempre que a gente identificar, então, composição de funções. Então, vamos ver esse exemplo aqui, onde a gente tem uma função exponencial, onde o expoente aqui é uma função linear. Bom, a gente poderia escrever essa função como sendo a composição dessa função exponencial com essa função que está aqui no expoente. Então, vamos chamar de f de u, nesse caso, a exponencial de u. Então, vamos colocar aqui na nossa cadeia, né? A função aqui no topo seria a função exponencial, onde u é uma função linear e que depende de x. Então, para a gente calcular a derivada dessa f em relação a x, a gente vai ter que calcular a derivada da f' em relação a u e a derivada de u em relação a x. Então, de novo aqui, né, a minha f' de x bom, quem é a minha derivada da f' em relação a u? A derivada da função exponencial é a própria exponencial. Portanto, exponencial
de u. E a derivada de u em relação a x, onde o de x é essa função linear, a derivada do primeiro termo é 3, do segundo termo é 0, portanto, exponencial de u vezes 3. Então, a gente, no final, só tem que lembrar de substituir essa função u pelo seu valor em x. Então, a gente vai ter aqui 3 exponencial de 3x mais 2. Então, esse é o resultado final dessa minha derivada. Então, desses exemplos anteriores, pessoal, vamos resumir os resultados aqui. Se a gente tiver uma função composta com uma função potência, né? Onde a gente tem uma função potência nessa composição, então a derivada para essa função aí é a combinação aí da regra para potência com a regra de derivação da função g de x. Então, o que a gente vai ter aqui, a derivada de fx vai ser n, que multiplica g de x na n menos 1, vezes, então, a derivada da função g em relação a x. No caso da função exponencial, né? Se a gente tiver na composição uma função exponencial elevada a uma função de x. Então, aí nesse caso, a derivada vai ser a derivada da função exponencial em relação a g, ou seja, a própria exponencial, multiplicada pela derivada da função g de x. Outros resultados a gente já pode, inclusive, estender para essas mesmas situações. Por exemplo, se a gente tivesse, vamos chamar de r de x, uma função cosseno. Se eu tivesse aqui cosseno de uma função g de x, como é que ficaria pela regra da cadeia a derivada dessa minha função r? Seria a derivada da função cosseno, que a gente sabe que é menos seno. Então, seria menos seno de g de x multiplicado pela derivada de g. A mesma coisa valeria se a gente tivesse, por exemplo, a função logaritmo. Então, vamos um outro nome aqui, s de x igual a logaritmo natural de g de x. Como é que ficaria? Vamos aplicar a derivada. Primeiro, na função logaritmo, a gente sabe que a função logaritmo, a derivada é 1 sobre o logaritmando, portanto, é 1 sobre g de x, e isso ainda multiplicada pela derivada da função g. Um outro resultado interessante que a gente pode tirar da regra da cadeia é em relação à derivada de uma função exponencial, onde a base aqui é qualquer valor a maior do que zero. Então, a gente vai ver como é que, a partir da regra da cadeia, a gente chega nesse resultado. Então, o primeiro passo aqui é a gente reescrever aquela função a elevado a x. A elevado a x eu posso reescrever como sendo uma exponencial do logaritmo natural de a elevado a x. Reparem que a exponencial e o logaritmo natural são funções inversas, portanto, escrever dessa forma ou simplesmente escrever a é a mesma coisa. E isso ainda é o mesmo que escrever e elevado a x vezes logaritmo natural de a. E aí a gente vai aplicar agora a regra da cadeia para derivar essa função. Então, vamos chamar isso aí de f de x. Então, a derivada dessa f de x vai ser a derivada da função exponencial, né? Que é elevado a x vezes logaritmo natural de a, multiplicado pela derivada dessa função que está no expoente, em relação a x. E aí, lembrem, logaritmo natural de uma constante é uma constante, então essa constante pode sair da derivada, pode ir lá para frente multiplicando. O que ficaria, então, no final aqui é f' de x igual logaritmo natural de a, que multiplica a exponencial vezes
derivada de x em relação a x. Mas derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, esse termo aqui é 1. E a exponencial de x multiplicada pelo logaritmo natural de a, lembrem que a exponencial do logaritmo natural de a é o próprio a. Portanto, isso aqui é o mesmo que logaritmo natural de a, que multiplica a na x. E daí, então, surge o resultado da derivada de uma função exponencial, onde a base é um número positivo. Então, para concluir aqui, pessoal, eu queria só mostrar a tabela de derivadas que vocês vão encontrar nos livros e em muitos lugares aí disponível, onde agora fica mais fácil fazer a interpretação dessa tabela. Reparem que normalmente nessas tabelas de derivada, a gente tem as funções colocadas de uma forma mais genérica, como por exemplo aqui essa de número 9, né? Então a gente tem aqui y igual a seno de u. De uma forma genérica, u é uma função de x e, portanto, a derivada, ó, já aparece na forma da derivação pela regra da cadeia, ou seja, a derivada de seno, que é cosseno, e ainda multiplicada pela derivada dessa função u. Da mesma forma, a função cosseno, a derivada é menos seno, e ainda o termo aqui multiplicado, né, o termo da derivada em relação a u. E para as demais funções trigonométricas, e vão aparecer também as funções logarítmicas, né? Aqui, por exemplo, a número 7 é a derivada de logaritmo de uma função u de x. Então, a derivada vai ser 1 sobre u, que é a derivada do logaritmo, multiplicada, então, pela derivada da função u. Então, de uma forma geral, nessas tabelas de derivação, vocês vão encontrar sempre a forma mais geral dessas derivadas. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo da aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!